Elivaldo Barbosa, você hoje pela manhã conversou com um deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Merlong Solano. E o assunto foi a vaga de suplente do pré-candidato ao Senado, deputado Júlio César. É verdade. O que considera o deputado Merlong e como é que está essa discussão? Ele observa com preocupação, Tiago. O deputado Merlong Solano, que é um militante histórico do PT, ele entra nesse debate que envolve indicações que caberão ao Partido dos Trabalhadores para a conclusão, o desfecho da formação da chapa majoritária governista. O que é que está faltando agora? As suplências dos pré-candidatos ao Senado, Júlio César, PSD, e Marcelo Castro, MDB. Há nomes bastante cogitados, alguns praticamente certos, como, por exemplo, o primeiro suplente do senador Marcelo Castro, o deputado estadual Felipe Sampaio, que também é do MDB, mas já do pré-candidato Júlio César, o que há de certeza é a indicação que cabe ao PT. E, segundo o Merlong Solano, está faltando iniciativa do deputado Júlio César para contribuir nesta definição. Em primeiro lugar, eu penso que o PT tem o direito legítimo de discutir a suplência dos dois candidatos ao Senado, participar do diálogo, tanto em relação a Marcelo Castro quanto em relação a Júlio César. Não é correto que fiquem lançando nomes sem conversar com o nosso presidente Fábio Novo, sem conversar com a direção do partido. Nós temos muitos nomes, acho que o Júlio César precisa sair de uma certa acomodação em que ele se encontra. Parece que está se colocando muito na dependência das ações do nosso governador Rafael Fonteles. É claro que é importante estar sempre junto do governador, mas ele tem que tomar a iniciativa de procurar o partido para dialogar sobre a campanha. E uma boa oportunidade de dialogar é discutir a suplência. A primeira suplência, eu penso que o PT tem o direito legítimo de lançar um nome, e temos muitos nomes importantes. Eu, por exemplo, lembro aqui do nome da ex-vereadora Rosário Bezerra. Mas também para segundo suplente nós temos o Francisco Guedes, temos Roberto John, tanto em relação a Marcelo quanto em relação a Júlio César. Portanto, esse debate tem que ser feito. Mas com Júlio César a coisa é mais urgente, porque ele ainda não é senador, ele é deputado. Há uma série de problemas decorrentes do comportamento do seu filho, Georgiano Neto, que eu acho que estão diminuindo, mas que ainda há umas sobras de tensões em relação ao assunto. Bom, vamos aqui por alguns pontos, né? O primeiro deles, que o deputado Merlong diz que ainda existe algo a ser ajustado relacionado às declarações do deputado Georgiano do PSD, Elivaldo. Ele vê que as queixas foram reduzidas, mas ainda existem em relação ao comportamento. Que comportamento é esse? Exatamente a abordagem que Georgiano Neto, como pré-candidato ao Senado, tem feito nas bases ou nos redutos em que há aliados presentes, ele acaba tirando daquelas bases e acrescentando nas bases do PSD. Essa é uma queixa antiga, não é, Lívia, que a gente tem sempre ouvido de lideranças governistas, principalmente do PT. Agora, o que o deputado Merlong chama a atenção é para que o deputado Júlio César, pré-candidato ao Senado, seja proativo nesse debate, que vá para a discussão diretamente com o partido. É claro que lideranças são importantes, como o governador do estado, Rafael Fonteles, que ele tem acompanhado ali nas agendas de final de semana, nas viagens ao interior do estado, como o ministro Wellington Dias, que ele tem um encontro amanhã em Brasília para tratar, quem sabe, até mesmo desse assunto, mas que falta, na visão de Merlong Solano, esse alinhamento, esse diálogo mais afinado com a direção do PT, especialmente do PT, que é comandado pelo deputado estadual Fábio Novo. Agora, ele falou diversos nomes ali, ex-vereadora Rosário, Roberto John, e não falou de alguns nomes que estão sendo também comentados ou cogitados, a exemplo, Lívia, Dudu e Yasmin Dias. Esses nomes estão fora? No meu ponto de vista, de muitos aliados, inclusive do próprio PSD, do próprio Partido dos Trabalhadores, não. Existem segmentos, como a gente pode perceber, o deputado Merlong Solano possui um segmento do qual ele defende, né, que é a participação desses dois nomes, da ex-vereadora Rosário, Francisco Guedes, Roberto John, nomes que são ligados a ele politicamente também no Partido dos Trabalhadores. Agora, os nomes de Yasmin Dias e Dudu também, que se colocou à disposição do partido para essa discussão, eles são cotados, ainda que, por exemplo, Fábio Novo, que é o presidente da sigla, o próprio deputado Merlong, não os ressaltem. O
O que a gente entende? Que o entendimento que ocorreu no início do mês de maio, em Brasília, entre Wellington Dias e Rafael Fonteles, ainda que eles não detenham todas as decisões, eles são as maiores lideranças do partido. Então, isso faz com que haja um peso maior nessa conversa, né? Foi dito que o nome de Yasmin Dias era o entendimento, o consenso para que ocupasse a suplência de Júlio César, que também foi lançado pelo próprio PSD. Então, eu vejo esse cenário como uma situação real. O nome de Yasmin Dias seria interessante por esses fatores e por esses segmentos do Partido dos Trabalhadores. Mas os outros nomes que também se colocam à disposição ou são colocados à disposição, como é o caso agora de Francisco Guedes e Roberto John, e também da ex-vereadora Rosário, que é a atual suplente do senador Marcelo Castro, se fazem valer, são precisos dentro da discussão democrática e da própria discussão do PT, mas vejo como um peso maior para Yasmin Dias. Ainda sigo nesse raciocínio e vejo que apenas se ela não quiser, ou se o grupo que decidiu, Rafael Fonteles e Wellington Dias, não quiserem, que ela deve sair dessa disputa. O presidente do PT, Fábio Novo, foi indagado também sobre o tema. Vamos ouvir o que disse. O diálogo foi deflagrado. Nós recebemos o deputado Júlio César no PT. Ele colocou perante a executiva do partido, que está à disposição do partido, para que a gente possa fazer a discussão da indicação dos nomes de primeiro suplente e segundo suplente. Então, nós começamos a sondar dentro do partido e, oficialmente, o partido, nesse momento, protocolado na presidência e na executiva, eu só posso falar pelo que está oficializado, tem 2 nomes para a primeira suplência. O nome que está posto do vereador Dudu e da ex-vereadora Rosário Bezerra. Então tem nome posto, Elivaldo Barbosa. E você viu aí a Lívia relacionando até mesmo com as chances e o peso político e as medidas, né? Mas ela não está no radar da executiva do partido no Estado, comandado pelo deputado Fábio Novo. Dito pelo próprio deputado Fábio Novo. Eu gosto assim, quando o próprio parlamentar, presidente do partido, afirma, só há 2 nomes no radar da direção estadual, Dudu e Rosário Bezerra. Neste sentido, Lívia, Fábio Novo adianta até os critérios, como o PT vai discutir essa temática para definir até o final de junho, até o final dessa semana, quem sabe até da próxima. Eu acho até cedo um pouco, dada a dimensão dessa polêmica que já existe internamente no PT. Mas Fábio Novo promete, ainda para junho, a indicação desse nome e informou como deve ser o procedimento da executiva para que isso ocorra. Vamos ouvir. Nós temos um prazo que foi estabelecido na reunião de ontem da executiva até o dia 21 de junho. Então, nós vamos conversar e faremos as discussões necessárias e apresentaremos os nomes ao deputado Júlio César. Acho que a gente precisa estabelecer um perfil. Qual é o perfil? Acho assim, o perfil tem que ser um nome que represente o partido, um nome que tenha amadurecimento político, para estar na estatura de um cargo que é a primeira suplência do Senado Federal. Eu acho que a gente tem que partir disso. E o partido, de forma muito serena e madura, está fazendo essa discussão. E apresentaremos no prazo que está estabelecido pela executiva. Esses critérios aí dão uma refinada, Lívia. E como o Elivaldo até falou, né? É bom quando é dito pelo próprio presidente da sigla pelo próprio parlamentar, e de forma muito clara, fica nítido, então, um posicionamento que talvez até se misture, né, tanto do parlamentar como do diretório, em relação a esses, não somente critérios, mas os próprios nomes que já apareceram. Agora, basta saber, isso significa que, de qualquer forma, se houver uma vontade maior de Rafael Fonteles e Wellington Dias, será rechaçado por meio desses critérios? Fica a dúvida, né? Acredito que o prazo que ele estipulou é até o dia 21. Vamos descobrir ao longo desses dias, né, para poder saber se de fato... Está perto, né? Está mais do que longe. Está mais perto do que longe, né? Exato. Novos nomes podem ser admitidos durante esse processo aí? Vamos direto ao assunto, né? Estamos tratando assim muito... Veja, se o Central, um nome importante, assim, que tem calibre político pela origem, e Yasmin Dias, que não aparece,
na lista da executiva estadual. E nem aparece no perfil relatado aí pelo deputado Fábio Novo. Não está de forma alguma. E o nome dela poderá surgir desse debate? Júlio César, principal interessado na indicação, afirma que sim. Inclusive deve tratar desse assunto, se não hoje, mas no máximo amanhã em Brasília. Poderá acontecer essa reviravolta no PT, se, como a Lívia adiantou, é um nome forte pelo que representa em termos de origem política, mas não é um nome que aparece na instância partidária, mas se aparecer agora, será uma reviravolta. Então, a conferir essa novela em torno da indicação petista para a primeira suplência do pré-candidato Júlio César. Agora, o presidente Fábio Novo fala que, após a definição, os nomes serão entregues ao pré-candidato Júlio César. No final das contas, é ele quem vai decidir, Lívia? Acredito que são muitas etapas, Tiago, até porque ele meio que já decidiu, né? O nome de Yasmin Dias surgiu muito antes do PT, surgiu numa indicação do próprio PSD, por meio de Georgiano Neto, por meio de Júlio César, nas redes sociais, falando que era o melhor nome. Então, assim, se fosse para decidir hoje, assim como há 2 meses atrás, o nome seria Yasmin Dias. Então, eu vejo que, claro, tem que haver um certo tipo de direcionamento do PT, porque é um nome de indicação do PT, mas que vai compor uma chapa com outro partido, um partido aliado, um partido que também tem a sua estratégia e busca os seus entendimentos para 2026. Então, eu acho que a escolha do PSD já foi feita. Basta saber se é a mesma do PT. No caso do MDB, a escolha já está praticamente definida, Elivaldo. Já sim. Agora as escolhas avançam, né? Acredito que o deputado Felipe Sampaio deve ser anunciado nos próximos dias. É uma questão resolvida na bancada estadual do partido, que tem uma influência forte, tanto na executiva como na direção estadual do partido. São 9 parlamentares. No plano federal também é uma situação pacificada e as declarações do senador Marcelo Castro são também tranquilas. Espera aí alguns detalhes na discussão, algum alinhamento mais específico, isso possa interferir no anúncio da decisão. Mas só falta isso, né? A não ser que um novo nome que possa surgir de fora do MDB para fortalecer a candidatura do senador Marcelo Castro. Mas o fato é que o grupo político representado pelo vice-governador Temístocles Filho estaria contemplado nessa situação da chapa majoritária. Então, teria, sim, um Sampaio na chapa majoritária e este seria o deputado Felipe, que é filho do vice-governador e o nome mais forte, mais cotado para assumir essa condição de primeiro suplente de Senado do senador Marcelo Castro para a eleição para uma das vagas de senador em outubro. E o vice-governador Temístocles consolidado como candidato a estadual, Lívia? Nenhuma mudança nesse sentido no encontro que aconteceu ontem? Consolidado, só não foi anunciado por ele, né? Ele ainda se mantém reservado nessa condição de ser ainda vice-governador e entrar na disputa para a Assembleia Legislativa no final desse pleito, né? Em outubro agora de 2026. Então, o vice-governador, ele tem um perfil já muito reservado, mas desde o anúncio de que seria o Washington Bandeira a ocupar essa pré-candidatura junto com Rafael Fonteles, ele não se manifestou oficialmente, mas os filhos, como os deputados Marcos Aurélio e também o deputado Felipe Sampaio, já falaram sobre isso, o senador Marcelo Castro já confirmou, o presidente Severo Lalo já confirmou, então o MDB e a sua cúpula já tem como certa a pré-candidatura de Temístocles Filho à Assembleia este ano.